rapaziada, aqui o Switch com vocês e hoje vamos estar falando aqui sobre essa mega operação da polícia e de toda a coordenação de segurança pública do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão e no Morro da Penha, né, que são esses morros aqui que a gente tem no Rio de Janeiro. Aqui, ó, Complexo do Alemão. Tá vendo? Toda essa parte pontilhada aqui vermelho, ó, é o Complexo do Alemão. É uma mega favela controlada pelo crime organizado, que é o Comando Vermelho. Tá vendo isso aqui, ó? Essa linha vermelha aqui, ó. Tudo isso aqui é uma mega favela, Nossa, cara, vocês têm ideia. É tanto beco, mas tanto beco que põe as nossas favelas aqui de São Paulo no chinelo, né? Ainda que aqui em São Paulo a gente tenha bastante favela. E eu sei disso porque eu trabalhei na rua durante 7 anos, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste principalmente. Eu conheço aqui essa cidade de ponta a ponta, mas nada que a gente tem aqui em São Paulo se compara a essa favela aqui. E bom, como vocês podem ver, tem a linha amarela aqui do Rio de Janeiro, dá acesso a grandes avenidas, os caras têm acesso a um porto aqui, então é uma logística muito grande, muito insana que esses caras têm aqui. Como vocês podem ver, até uma parte mais cinza que o resto, tá ligado? Da cidade, porque isso aqui é controlado pelo Comando Vermelho de ponta a ponta. Cada entrada aqui desse morro, cada entrada aqui dessa favela, tem traficantes armados até os dentes, controlando quem entra e quem sai do complexo. E aqui a gente tem atrás o Morro da Penha, né, que é esse morro que vocês pode ver que é enorme, esse matagal enorme, que é para onde os traficantes queimam pessoas. Então todo dia tem gente sendo queimada por pneu, todo dia tem gente sendo torturada, todo dia tem gente morta, todo dia corpo some. Mas como a mídia não tá nem aí, como o governo não tá nem aí, as pessoas nem sabem nesses números. Quem dirá quantas pessoas morreram e quantos corpos tem enterrado aqui, né, nesse matagal, nesse morro maldito aqui. Maldito porque ainda é controlado por esses vermes desgraçados do crime organizado. E bom, como vocês podem ver, foi uma cena de guerra completa, e não só guerra normal, guerra moderna. Os caras usaram drones contra a polícia, drones para jogar bombas. Aqui a gente vê as imagens aqui de frente pro morro, como vocês podem ver, é aqui de frente com alguma dessas ruas aqui que a polícia tá aqui, ó. A gente pode ter uma localização, uma geolocalização mais perfeita depois que as investigações começarem, mas pelo visto é alguma dessas entradas aqui, até porque essa daqui não tem como entrar, tá vendo? Aqui você não tem como entrar, nem é para essa parte daqui você tem como entrar, porque aqui é tudo favela, é tudo morro. Vocês podem achar, mas aqui tem casa, beleza, tem casa, mas tudo isso aqui é beco aqui, é beco ali, é beco em várias direções, várias entradas, então não tem como você entrar diretamente na favela. Eu acredito que a polícia tenha vindo aqui pelo lado leste, né, que dá para fazer uma abordagem mais segura por aqui, uma infiltração mais segura por aqui, mas tudo indica, foi o que? Mais de 2.500 agentes, então eles devem ter feito infiltrações por todo lugar, principalmente para dividir as forças do Comando Vermelho, né? Pra gente que estuda tática militar, a gente está mais familiarizado com isso. Eu sei que as pessoas podem estranhar, mas invadir isso aqui de frente aqui, principalmente com os traficantes aqui no high ground, né, o que a gente chama no terreno alto, é muito complicado porque você está muito em desvantagem. Até aqui, como vocês podem ver nas imagens, a polícia está em desvantagem, porque a polícia aqui também pode ser alvejada por rifles de precisão. E para quem não sabe, os traficantes do Rio de Janeiro têm armamento pesado, armas americanas, armas alemãs, armas russas e, ao que tudo indica, até drones ucranianos, né? A gente não tem certeza se esse drone que jogou a bomba é ucraniano, mas já tem histórico de traficantes do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que eu mesmo já fiz vídeo, eu mesmo já falei aqui uns tempos atrás sobre o uso desses drones, e tem lá, eu vi uma maletinha lá com o símbolo do Estado-Maior ucraniano na mão dos caras. Cara, se esses caras empreenderem mesmo a doutrina de drones FPV de guerra moderna, não vai adiantar blindado, não vai adiantar caveirão, não vai adiantar nem tanque de guerra, quem dirá agente em terra. Então, se houver uma hora para intervir e minar a força do Comando Vermelho, essa hora é agora, rapaziada. Vocês podem ver várias imagens. Tá aqui o drone FPV jogando a bomba. Pelo que eu vi, pelo que tudo indica, foi poucos drones. Então, graças a Deus, esses criminosos ainda não empreendem o uso total de drones, porque se eles usassem a força total e a doutrina moderna de drones, a polícia não conseguiria entrar na primeira rua, né? Eu sei que as pessoas que estão vendo de fora podem estranhar isso, mas pra gente que acompanha a guerra na Ucrânia, a gente sabe que drones é uma coisa muito, mas muito séria. Cenário de guerra, rapaziada. Cenário de guerra, fumaça para todo lado. Isso aí aconteceu bem cedo. Os traficantes têm essa doutrina militar de, né, pegar os carros, tocar fogo, colocar ali uns alambiques, colocar ali uns alambrados, fazer todo tipo de barra, como que fala?
de barricada para impedir o avanço da polícia, para principalmente invadir, proibir também o acesso aos blindados, né? E, bom, a gente já sabe que o governo também negou a ajuda de blindados para a polícia, que é uma coisa lamentável, uma coisa horrorosa, né? Eu sei que muita gente pode estar falando, pode estar pensando, Kio, mas você é libertário, você defende a violência? Não, agora que os policiais têm câmeras na farda, e eu acredito que esses 2.500 agentes da polícia tinham câmeras corporais ali na farda, isso vai ser investigado, a gente vai saber, a gente vai descobrir cedo ou tarde se a polícia matou inocente ou se matou traficante. Então eu não tenho mais esse medo. Houve uma época, antes dos policiais terem a câmera corporal, que eu sempre tinha dúvida. Se a gente não está vendo o que o policial está fazendo, como que a gente vai provar que o que eles estão falando é verdade, né? O Lula fala um monte de coisa aí, a gente não tem como provar. Por quê? Porque não tem uma câmera lá no peito do Lula enquanto ele trabalha. Imagina se tivesse o tanto de tamanho que a gente descobrir que aquele ex-presidiário faz. Mas vamos lá, cenário de guerra. Cenário de guerra, e como toda guerra teve mortes, morreram 4 policiais perderam a vida, 4 heróis perderam a vida, né, nessa empreitada para tentar libertar o Rio de Janeiro dos açoites do Comando Vermelho, e teve aí mais de 60 mortos, e aí tá a imprensa, tem uma parte de militante já falando, como a gente vai ver ali, a Fegali falando, né, usando os governos de direita e tal, mas acontece que a gente está há 20 anos sobre o governo do PT, e foi o próprio PT que desarmou a população, né? Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Aqui, mas o brasileiro com arma ia sair se matando. Não, não foi sempre assim. O Brasil, até 1990, até 1980, era todo mundo armado. Te mentiram, enganaram você dizendo que o Brasil nunca teve porte de armas, porque o brasileiro sempre andou armado. Incrivelmente, com uma coincidência muito grande, depois que o PT chegou no governo ali por volta dos anos 2000, que começou essa onda de desarmamento esquerdista, fascista, o crime organizado tomou o controle dos morros, das favelas e das periferias. Não é muito coincidência? Não é muita coincidência isso? Não, não é coincidência. Foi planejado. O desarmamento no Brasil foi planejado. É um movimento para tomar o poder pela força. Uma população desarmada é refém de bandido. Uma população desarmada é refém de criminoso. E pior, uma população desarmada não pode contra o governo, né? Por que será, né? Foi totalmente planejada. Essa onda esquerda fascista do Brasil pelo desarmamento é tudo planejado. É nas escolas, é na mídia, é nas novelas, é nos filmes. Tudo que a gente vê que é produzido pelo Brasil é uma lavagem cerebral para impedir o brasileiro de ser livre. É tudo planejado. A gente vê mais imagens aqui, né? O Caveirão tá aqui, ó. Os caras tocam fogo nos carros, eles têm carros já prontos nas entradas das ruas, foi como eu falei para vocês. Complexo do Alemão aqui, essa parte toda vermelha aqui, ó, mas a gente pode ver que tem várias entradas aqui, ó, e você vê que, cara, é tudo planejado porque a gente vê que tem uma muralha, né? É uma muralha com poucas entradas. Você vê aqui, por exemplo, aqui nessa rua Canitar, você vê aqui que tem um muralhão de casa, ó, a viela aqui atrás, ó, Travessa São José. Eu trabalhei em muitas vielas entregando contas de luz, de água, de gás, eu sei como que o bagulho é louco, mas você vê aqui, tem um muralhão aqui, um muralhão aqui e apenas uma entrada. Essa entrada aqui é a entrada que provavelmente o crime organizado deixa um carro pronto lá, deixam carros prontos para fazer esse breakout, para fazer esse break, né, no avanço da polícia. Vocês veem, eles põem ferro até debaixo da rua, cavam os buracos ali e põem os ferros para o blindado não conseguir passar sem danos ou não conseguir trafegar ali de forma livre enquanto está sendo alvejado por provavelmente armas anti-blindagem, anti-blindados, né? Que a gente vê e a gente já sabe de cor que o Rio de Janeiro, os traficantes do Rio de Janeiro têm esse armamento, né? E a gente vê lá, ó, até barricadas, trincheiras, cara, os caras estão cavando. Você pode ver o avanço da polícia, ó. Olha como que é o avanço da polícia. Cara, isso aqui é muito risco, rapaziada. É muito risco, porque pode ter snipers do Comando Vermelho. As pessoas acreditam que não, mas esses caras são treinados. A gente viu vídeo desses caras treinando em quadras, treinando em escolas, lugares que era para de lazer de crianças. Então os caras estavam fazendo flexão, criminosos, traficantes, fazendo treinamento militar. E aí a gente tá cansado de ver. E tá aqui, foi o que eu falei. Eles pegam as partes mais estratégicas da entrada ali do morro e fecham para que a polícia não consiga avançar, mas a polícia foi de frente mesmo. Ao que tudo indica, o Castro mandou bala mesmo, mandou a polícia entrar, e os heróis, mesmo sabendo do risco, mesmo sabendo que é uma operação de alta periculosidade, foram e seguiram as ordens.
Eu sei, eu sou libertário, sou contra o Estado, mas não tem como não bater palma para esses heróis que foram lá arriscar suas vidas para libertar o Rio de Janeiro. A gente vai aqui, grande ação social, né? Não sei o quê. Cara, tudo faz sentido. A esquerda é muito defensora de bandido. O Lula diz que o traficante é vítima, né? Tá aqui, ó. Mais um lugar fechado, mais uma entrada, mais um acesso fechado. E eu retorno a minha observação. São treinamentos, são militarizados, são pessoais treinados para você fazer esse tipo de barricada aqui. Não é uma coisa simples. Não é só lá estacionar o carro e sair fora. Não, você tem que tocar fogo no carro. Você tem que ali dar um jeito do carro pegar fogo, mas não azaralhar, não explodir, não fazer uma coisa pior e acabar abrindo mais passagens nas laterais. Então é completamente planejado, é tudo planejado. A gente vê aqui mais imagens, né? As barricadas, ó. Barricadas militares muito bem feitas. Isso aqui é coisa de gente sofisticada, gente que sabe doutrina militar. Não é coisa de perrapado, não é coisa de traficantezinho qualquer, é coisa de criminoso altamente perigo. Cara, vamos denominar o que isso aqui é? Vamos denominar o que isso aqui é? Eu vou colocar bem minha cara aqui no meio. Terroristas. Isso é coisa de terrorista, não é coisa de criminoso. Criminoso vende a droguinha, criminoso é pé de chinelo, toma um enquadro ali, não. Barricada nesse nível aqui, uma escala industrial na cidade, é coisa de terrorista. É coisa de terrorista. Não tem outra explicação para isso aqui. São terroristas. São terroristas. A gente vai ver mais imagens. Ó, a mesma barricada, o mesmo modus operandi deles. Cara, é assolador. Eu queria mostrar algumas imagens aqui do X. A gente vai navegar no X ali para mostrar a militância um pouco. Mas, cara, as imagens que a gente está vendo lá tem muita coisa pesada. É gente com cabeça... É gente com a cara toda... Então a gente não sabe ainda se é inocente ou se é traficante mesmo. Então, se for traficante mesmo, ninguém tá nem aí. Ninguém liga, a não ser o nosso presidente que acha que eles são vítimas, né? Mas se for inocente, a gente vai saber porque os policiais têm câmeras corporais hoje. Então essa dúvida não existe mais. Então, se eles cometeram excesso de força, a gente vai descobrir cedo ou tarde. O que tudo indica, provavelmente não foi o caso, porque se eles subiram lá no morro com câmera corporal, é sinal que eles foram lá para fazer um serviço sério, um serviço profissional de guerrilha. Já estamos em guerra. Isso aqui não é uma mega operação como a mídia está falando, não. Isso aqui é guerra assimétrica. Aí tá o Castro, ele diz que as Forças Armadas negaram 3 pedidos para o apoio de blindados do RJ. Diz aqui, né? O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, disse nessa terça-feira que o Estado vem tentando dialogar com as Forças Armadas e que já solicitou o apoio dos blindados do Exército 3 vezes. 3 vezes mais que os pedidos foram negados em todas as ocasiões. Castro afirmou que o Estado do Rio de Janeiro está sozinho e cobrou maior integração com o governo federal no combate do crime organizado. A fala do governador se dá no mesmo dia que a Polícia do Rio realiza uma mega operação no complexo do Alemão que já deixa 60 mortos. Essa é uma guerra que estamos passando dos limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessas que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio, talvez até das Forças Armadas. Isso aqui, eu não sei o que o Exército está fazendo em fronteira, com 3 caminhões de cocaína passando por dia, né, na nossa fronteira, com 4, 5 caminhões de armas passando nossa fronteira, sendo que é só vir pra cá, é só vir pro Rio de Janeiro, é só vir pra favela aqui em São Paulo, que vocês vão achar essas drogas, que vocês vão achar essas armas. Mas por que não vem? Por que não vem? Ainda que, eu vou mandar aqui minha opinião libertária, sempre tem que fazer esse ponto. O Estado é o maior financiador do crime organizado. O Estado é o maior financiador do crime organizado. E quanto mais de esquerda ele é, mais financiador do crime ele é, cara. Por incrível que pareça, é um paradoxo muito grande você admitir, pô, como que o governo ele é conivente, né? Mas o governo é muito conivente. É muito conivente. Aí tá aqui o Lewandowski, né? Que é o ministro da segurança, né? Do Lula. Não recebi qualquer pedido de Castro para a operação. Diz Lewandowski. O governo criticou a gestão Lula por suposto... Não, cara, esse cara aqui. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro enquanto ministro da Justiça para essa operação. Nem ontem, nem hoje. Absolutamente nada. E ainda bem, Alexandre de Moraes. Ainda bem que a gente tem um Twitter. Ainda bem que a gente tem um X. Porque aqui os caras estão sendo desmentidos. Olha aqui a carta que foi enviada para o ministro de Estado da Defesa. Olha aqui a prova. Né? Imagina se o X, se as redes sociais fossem censuradas. A gente jamais ia ter acesso a esse tipo de documentação. Tá aqui a prova.
Governo do Estado do Rio de Janeiro, Governadoria do Estado, Gabinete do Governador, Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025. Ou seja, hoje, os caras pediram apoio logístico da Marinha do Brasil de operações policiais. Senhor ministro, cumprimentando cordialmente em consonância com o ofício NA 70-921-86105, proveniente da Secretaria de Estado da Polícia Civil, CEPOL, venho muito respeitosamente solicitar a valiosa cooperação de apoio logístico da Marinha do Brasil por meio do fornecimento de veículos blindados, com os respectivos operadores mecânicos para atuarem nas intervenções policiais em áreas de risco do Estado do Rio de Janeiro, conforme descrito no referido documento. Aproveito a oportunidade para expressar minha sincera gratidão pela atenção dispensada e pelo apoio fundamental para o êxito das operações. Respeitosamente, Cláudio Bonfim de Castro e Silva. Tá aqui a prova. Tá aqui a prova. Aí vem a militante, né? Na militância tá a mil. A militância tá a mil. É possível combater o crime organizado sem dar um tiro, mas o governador bolsonarista do Rio, Cláudio Castro, escolheu o caminho da truculência, da incompetência e do desespero na operação policial mais letal e desastrosa da história do Estado. Então você propõe o quê? Você propõe deixar lá o morro controlado por traficante. É isso que você propõe? Como que combate o crime organizado sem dar um tiro? Eu sei, eu sou libertário. Por mim, legalizava tudo, porte de arma, droga, aí o crime organizado não ia ter como conseguir dinheiro. Mas, já que você é uma defensora do Estado, você não deveria estar criticando a direita. Você deveria estar aprovando o comportamento da direita em usar a força do Estado contra os criminosos. Se você fosse minimamente coerente com o que você acredita, 64 mortos. Entre eles, 4 policiais, né? Ainda bem que ele colocou aqui. A cidade agora sofre da reabilitação dos criminosos, que fecharam diversos importantes, e o governo clássico tem se mostrado novamente incapaz. Um dia muito triste para o Rio de Janeiro, os responsáveis presos precisam ser responsabilizados. Ou seja, ela propõe, e aqui já tem gente falando de Bukele, eu preciso falar disso aqui porque isso aqui é um tópico muito perigoso, mas enfim, é por causa desse tipo de discurso aqui, desse tipo de gente hipócrita, imunda, nojenta, mentirosa, mau caráter, que as pessoas defendem o Bukele, né? O Bukele tá certo, né? Viu uma tatuagem ali estranha? Põe na cadeia. Põe na cadeia. Ah, discutiu, falou mal do governo, põe na cadeia, né? Defendeu o bandido, né? Pediu direitos humanos para qualquer coisa. E eu, como libertário, eu sou a favor dos direitos humanos. E é por isso que as câmeras corporais, que muita gente da direita foi contra, vai livrar e vai provar que a polícia agiu de forma correta nessa operação. É por isso que eu sou a favor das câmeras corporais. Quem não deve, não teme. Então, muita gente da direita foi contra, mas essas câmeras corporais vai ser o que vai justificar a operação da polícia como profissional e honesta, o que tudo indica, porque não é possível que esses caras tenham subido o morro, principalmente para matar inocentes, eu acredito que não. Mas, na visão da militância, na visão dos esquerdistas, né, é possível combater o crime organizado sem dar um tiro. Olha lá, tá, os caras com fuzil, os caras com lança-mísseis, os caras com drone FPV, mas pra militante, é possível combater o crime sem dar um tiro. Entra lá na faixa de Gaza lá, sem dar um tiro. Entra lá desarmado pra você ver se o Hamas não vai quebrar suas pernas, não vai te enfiar uma bala na cabeça com a sua cara tampada por um saco preto, só militante imunda do caramba. Aí a gente vê as imagens, tá aqui as imagens, vocês podem ver. Zona de guerra. Zona de guerra. Zona de guerra, rapaziada. Isso aqui é zona de guerra. Chuva de tiro, hein? Desculpa, mas eu fiquei no tempo. Você pode ver que é armamento americano. Olha o barulho dos tiros. Chuva de tiro, hein? Cara,
isso não é barulho de AK. Isso não é barulho de AK. AK foi... É um som meio oco. Isso aí é barulho de arma americana, cara. Vocês têm ideia do que é isso? É arma desviada da América, dos Estados Unidos. Da América do Norte, melhor dizendo. A gente que joga muito Tarkov, a gente que joga muito jogo de tiro, a gente consegue diferenciar, né, os sons dos tiros, e é assim que a gente consegue identificar a arma que o cara tá portando. Se é uma semiautomática, se é uma automática, se é uma arma de origem alemã, se é uma arma de origem norte-americana. E pelo que indica aqui esses barulhos de tiro, é arma fuzil automático de Estados Unidos. Como esses caras conseguiram ter acesso a essas armas? Aí, né, só as investigações podem dizer, mas isso não é barulho de AK, não. Isso não é barulho de AK, mas nem a pau. É barulho de FAL, é barulho de... Eu não vou falar o nome das armas aqui, posso estar falando mentira. Mas, cara, sem dúvidas, é armamento americano, é armamento para a guerra. A guerra. E aí, temos aí para fechar com chave de ouro o nosso vídeo, Alexandre de Moraes vai analisar se a operação descumpriu a DPF das favelas, né? Que para quem não sabe o que é essa DPF das favelas, é aquela merda que o STF aprovou para impedir a polícia de subir o morro. Isso mesmo, o STF aprovou lá, né? Porque o exército estava matando muitos inocentes, e eu acredito que pode ser que naquela época tenha sim um fundo de razão, porque naquela época a gente não tinha câmeras, a gente não tinha... Tem uma pá de militante aqui já me xingando nas redes sociais, mas enfim. Naquela época a gente não tinha câmera corporal, a gente não tinha como saber o que a polícia fazia nas operações. Hoje a gente sabe. Então essa DPF aqui é totalmente inútil, tem que cancelar isso aqui, parar com isso aqui e liberar sim as forças militares para entrar na favela. Não tem mais outra. O Supremo Ministro, ditador supremo do Brasil, Alexandre de Moraes, do STF, é responsável pelo processo da DPF das favelas, da qual foram cobradas medidas sobre a mega operação de hoje no Rio. O que aconteceu? Ministro assumiu o processo com a aposentadoria do Barroso. Com isso, ele é o responsável por acompanhar se as medidas determinadas na ação estão sendo cumpridas pelo Estado do Rio. A DPF foi julgada em abril. Na oposição, o Supremo homologou parcialmente um plano apresentado pelo governo do Rio e determinou uma série de medidas para reduzir a letalidade das operações policiais de Estado. O governo do Rio deflagrou hoje a operação mais letal da história do Estado. Com o objetivo de prender criminosos do Comando Vermelho, a ação levou 164 mortes, incluindo a de 4 policiais, ou seja, 60 pessoas que provavelmente podem ser bandidos ou inocentes. Mas eu reitero aqui novamente o que eu disse. As câmeras corporais vão provar se a polícia agiu de forma profissional e honesta ou não. Se eles subiram o morro sem câmera corporal, aí eu retiro tudo que eu falei e aí eu não vou concordar com a militante aqui ao ponto de dizer é possível combater o crime organizado sem dar um tiro. Não vou chegar nesse ponto de concordar com uma militante de extrema esquerda como aquela pessoa. Mas, se eles foram para a operação sem câmeras na farda, aí, né? Se você não deve, por que você não vai mostrar? Se eu fosse policial, eu queria sim uma câmera na minha farda. Ó, vocês vão ver que só quem eu pego é vagabundo. Só quem eu esculacho é vagabundo que persegue trabalhador. Quem não deve, não teme. Agora, eu acho que não. Tudo indica, eles foram com câmeras corporais, já virou regra isso na polícia, e eu acredito que deve ser regra para toda a polícia do país, principalmente para impedir que militante como essa use esse tipo de narrativa para enganar trouxa, porque é isso que eles tentam fazer, enganar trouxa. Eu queria clicar aqui no CV e no PCC, como vocês podem ver, parabéns governador, Bukele, Rio de Janeiro, está aqui nos trending topics do Twitter. Bukele é meio perigoso, mas como que eu vou falar que a população está errada em querer um Bukele no Brasil? O que a gente vê, o nível, olha o nível desse tipo de gente, olha o nível, combater o crime organizado sem dar um tiro, confia. Vai lá, Jandira Fegali, vai lá, eu faço um convite, porque você não acompanhou a polícia e mostrou pra polícia. Eu vou conversar com os traficantes, calma, não precisa atirar em ninguém, eu vou subir lá no complexo do Alemão, não precisa atirar em ninguém, eu vou conversar com os traficantes.
É sim, é possível conversar com o traficante sem dar um tiro. Tem que ser muito trouxa pra cair numa coisa dessa. Diante do cenário, o Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu ao STF a adoção de medidas. É sempre os direitos humanos. Quando teve o Clezão morto, lá numa merda de uma cela, que esse mesmo ditador, safado, corrupto, ele matou o Clezão dentro da cadeia, você não viu direitos humanos. Quando esse mesmo desgraçado aqui prendeu as pessoas do dia 8 de janeiro como se elas estivessem num campo de concentração, presas dentro de uma merda, de um galpão, como se fosse bicho, como se fosse animal, não teve ninguém falando em direitos humanos. Bate nos bolsonaristas, Xandão! Bate nos bolsonaristas, Xandão! Eles não são gente! Pode prender em campo de concentração, pode matar dentro da cadeia. Mesmo o PGR dando parecer pra soltar o cara, porque o cara tinha problema de saúde. Esse cara que tratorou, não deu ouvidos e o cara morreu dentro da cadeia. Você ouviu alguém falando de direitos humanos? Não. Você não ouviu ninguém falando de direitos humanos, além da direita, que óbvio viu ali o indefensável. Mas aí, quando tem traficante morrendo, quando tem vagabundo tomando tiro, quando tem morro sendo invadido pela polícia que quer expulsar o tráfico que comanda e escraviza as pessoas, aí vem os direitos humanos. Repito, as câmeras corporais, pela 1000ª vez, as câmeras corporais vão dizer se houve excesso ou não. Dizer isso agora é uma covardia enorme, enorme. Mas foi como eu falei. Pessoas de direita tomando facada, pessoas de direita sendo mortas dentro da cadeia, pessoas de direita sendo presas em campos de concentração, pessoas de direita sendo julgadas no STF sem direito à segunda instância, que é um direito básico da humanidade. Aí um traficante morre. Meu direitos humanos! Chacina! Chacina! Governo de direita fascista! Governo de direita fascista! É possível combater o crime organizado sem dar um tiro! É sim. É sim. Imagina. Aí eu vejo aqui os militantes, né? Os militantes falando, existe uma diferença enorme entre terrorismo e tráfico. Mudar a qualificação não vai mudar nada. Não vai mudar? Não vai mudar nada. Primeiro, traficante para terrorista tem uma diferença absurda. Traficante não faz isso aqui. Traficante pé rapado que vende maconha em esquina não faz isso aqui. Isso aqui é coisa de terrorista. Era pro exército estar aqui com blindado, com tanque de guerra, com helicóptero, com jato fazendo bombardeio nos QGs do tráfico. Bombardeio, isso mesmo, bombardeio, morteiro, trincheira. Era pra polícia cavar trincheira aqui pra impedir esses caras de voltar a fechar o acesso do complexo. Tratar esses caras aqui como traficantes, seu merda. Não vai resolver o problema nenhum, é terrorista mesmo. São terroristas, mas aí vem lá. Colegiado quer que o Supremo cobre informações do governo estadual para aferir se determinações da DPF das favelas foram descumpridas. As famosas 24 horas. Eu tô suando aqui, quando eu vejo Alexandre de Moraes, cara. Deixa eu beber minha água. Alexandre de Moraes não dá, cara. Não vou passar mal. 24 horas! Vocês têm 24 horas! 24 horas pra se manifestar sobre pedido de direitos humanos, né? Pra matar a gente na cadeia, pra fazer campo de concentração, pra enfiar faca na barriga de candidato à presidência, pra enfiar tiro na cara dos outros. Não. Direita pode. Pessoa de direita pode, tem que se ferrar. Bate nos bolsonaristas, Xandão! Ele negou a vacina! Ele fez piada com pacientes da Covid! Pode prender mesmo, Xandão! Cara, a coerência de vocês é zero, esquerda. A coerência de vocês é zero. Aí vem o governo tá pedindo ali a adesão do Estado para ajudar e é contra a PEC da segurança. Rapaziada, essa PEC da segurança, ela centraliza o poder. Eu perguntei aqui, centraliza ou não centraliza? Porque ele mandou os dois pontos, né? O Gêmeo tá com essa frescura do GPT também, de mostrar todos os pontos.
Aí a gente vê aqui, a resposta direta é: a PEC cria mecanismos para centralizar a coordenação e as diretrizes gerais, mas mantém a autonomia dos comandos do Estado. Centraliza em termos de definição de diretrizes gerais e da política nacional de segurança pública, que passa a ser competência da União, padrões de atuação de informações, dados, estatísticas, recursos. Ao constitucionalizar os fundos, a União define regras de repasse, o que pode vincular o dinheiro ao cumprimento de diretrizes federais. Não centraliza em termos de comando das polícias, ou seja, vocês vão ficar com todos os anos, se morrer gente, se der merda as operações, a culpa é de vocês. Mas se vocês não obedecer a gente, vocês não vão ter verba. Se vocês não obedecer a gente, vocês vão ser presos, porque isso aqui vai virar lei, isso aqui vai virar ordem estatal. Imagina agora, se essa lei já tivesse sido aprovada. Vocês acham mesmo que o governo Lula deixaria a polícia fazer a operação? Não deixaria. Eles não mandaram blindados. Eles não mandaram blindados do exército para ajudar a polícia. Vocês acham mesmo que eles iam permitir uma operação no Complexo do Alemão e no Morro da Penha? Nunca! Nunca! O governador seria preso. Se o governo federal desse a ordem para que a operação não fosse feita e o governo do estado do Rio fizesse a operação, o Castro seria preso. Eles querem colocar essa lei aqui justamente para sentar em cima e não fazer nada. E eu vi gente de direita defendendo essa PEC imunda. Acorda pra realidade, cacete. Estado não resolve merda nenhuma. Quanto mais a gente espalhar o poder do Estado entre os estados, melhor. Mas tem vagabundo que acredita, não, vamos centralizar tudo aqui em Brasília. Brasília é uma dimensão à parte do Brasil. Mas vamos colocar tudo lá em Brasília. Eles sabem o que é melhor para São Paulo, eles sabem o que é melhor para o Ceará, para o Nordeste, né, que já tem cidade sendo evacuada por crime organizado, cidades fantasmas. Já a gente vai ter os morros do Rio de Janeiro no Nordeste, isso já tem. Eles acham que sabem o melhor para São Paulo, sabem que acham que o melhor para o Mato Grosso do Sul, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. O governo de Brasília são os heróis. Vamos para Brasília riscar mais um papelzinho imundo e problema resolvido. Não é problema resolvido. O Complexo da Maré ainda é tomado pelo Comando Vermelho e esse é só o primeiro dia. Esse é só o primeiro dia, rapaziada. Agora que a resistência de entrada aqui foi penetrada, foi furada, esse é o momento mais do que perfeito para a operação continuar e erradicar o crime organizado aqui do Rio de Janeiro. É a hora perfeita, porque se a polícia recuar, se o STF, o Alexandre de Moraes, o Supremo Ditador do Brasil, mandar a polícia recuar e esses traficantes aqui se rearmar com drones FPV kamikaze, drones FPV de serviço de guerra moderna, cara, pode mandar 10 mil, 15 mil policiais, pode mandar 10 mil agentes do exército com blindados e tanques de guerra, que não vai adiantar. Drones hoje destroem tanques como se fossem tanques de manteiga, como se fossem caixas de papelão. Já viu um caixa de papelão e você põe aquela bomba batom dentro? Bomba batom, puf, explode a caixa inteira. É a mesma coisa. Drones FPV na mão desses traficantes, ainda mais eles aqui com a vantagem de altura. E quem estuda a guerra, quem sabe a doutrina da guerra, sabe que o high ground ele é muito poderoso, é muito forte. Esses traficantes aqui vão ficar imbatíveis com os drones FPV se a polícia for impedida de subir o morro. Se eles não conseguirem subir o morro, se a polícia foi proibida agora de continuar essa operação, rapaziada, escrevam o que eu tô falando aí. Vai ser impossível tirar esse lugar aqui das mãos do crime organizado. Impossível. Impossível. Eles vão entrincheirar isso aqui, vão fazer bunker por baixo da terra, vão se preparar para a guerra. Se o Estado não fizer nada e se calar diante disso, cara, pode esquecer que o Rio de Janeiro vai ser entregue de uma vez por todas pro crime. E eu acho que esse é o maior sonho desse cara aqui. É o maior sonho. É o maior sonho dele, do PT e dos militantes que acreditam. É possível combater o crime organizado sem dar um tiro, né? A gente... Cara, pelo amor de Deus, que Deus proteja e esteja com o Rio de Janeiro, que é só o que a gente pode fazer agora. E aos heróis que tombaram, aos heróis aí que arriscaram suas vidas, os nossos parabéns e o apoio total e incondicional do povo brasileiro. Muito obrigado, senhores. Vocês são os nossos heróis.